as principais normas que envolvem o processo de atendimento em si são a RN 395 e a RN 323. Então, são as duas principais RNs, tem outras que envolvem indiretamente, sim, mas essas duas, elas acabam tendo um contato bem direto para a parte de atendimento. Falando da RN 395, focada dentro do atendimento em si, dentro do setor de atendimento da operadora, a gente tem algumas obrigações. Em relação a canais de atendimento, há necessidade de atendimento presencial em operadoras de médio e grande porte. Operadoras de médio e grande porte são operadoras que atendem acima de 20 mil vidas. Então, essas operadoras precisam ter uma unidade presencial de atendimento para que o beneficiário consiga ir lá e ter esse atendimento também. Telefônico em regime 24/7 em operadoras de grande porte e em horário comercial nas demais. Então, quando a operadora é de grande porte, a gente tem exigência de ter um contato telefônico disponível 24/7 para os beneficiários entrarem em contato com a Unimed. Nos demais cenários, então, Unimed de médio e pequeno porte, pode ser em horário comercial. Então, canais de atendimento são esses. Em relação à parte de geração de protocolos, a gente precisa registrar com o número dentro do padrão pré-estabelecidos para todo o atendimento do beneficiário que envolver cobertura assistencial. Então, tudo que tiver relacionado ao plano dele, cobertura assistencial, a gente precisa registrar um número padrão. Aqui do lado está o formato padrão desse número, então a gente vai ter primeiros dígitos em relação ao registro da ANS na operadora, o registro da minha Unimed dentro da ANS, o segundo dígito é o ano, o terceiro é o mês, o quarto é o dia, e o quinto é a parte do sequencial que identifique a ordem de entrada dentro daquela reclamação ou daquela demanda qualquer dentro da minha operadora, que é o sequencial daquele dia, basicamente. Então, a ANS exige que a gente gere protocolos dentro desse formato, inclusive para intercâmbio, que a gente vai comentar um pouco depois também. A necessidade de armazenar esses registros de atendimento por no mínimo 90 dias e disponibilizar por meio impresso ou eletrônico ao beneficiário também. Quando ele entrar em contato com a operadora, ele deve ter esse número, ele deve ter ciência da geração desse protocolo, e ele pode solicitar posteriormente, pelo menos nesses 90 dias, para a operadora, que ela passe todo o histórico desse atendimento, daquele protocolo gerado, e a operadora vai precisar responder para esse beneficiário em até 72 horas. Exatamente, Fê. A 395, né, a RN 395, ela veio mesmo para garantir ainda mais os direitos dos beneficiários em relação ao acesso do beneficiário nas solicitações de procedimento, né, com transparência, clareza, segurança nas informações, né, a numeração de protocolo ali é sobre a rastreabilidade das demandas, né, também ela trouxe a oportunidade do beneficiário solicitar reanálise de negativas de atendimento, né, ela é a 395, garantias de acesso aos serviços, tratamento preferencial em solicitações de urgência e emergência, né, informações claras sobre os serviços contratados, enfim, é a garantia dos direitos do beneficiário mesmo, quando contrata o plano de saúde. Excelente comentário, Grazi. Aqui a gente colocou algumas obrigações, mas na RN também tem toda uma exigência em relação ao modelo de atendimento que a operadora vai ter. Então, a operadora não pode ter um atendimento discriminatório, a operadora tem que ter um respeito em relação aos beneficiários, tem que ter clareza, tem que ter uma linguagem adequada. Então, todas essas exigências, elas também estão na RN 395, para que, de fato, isso esteja bem claro em relação a uma obrigação da operadora de prestar assistência quando o beneficiário necessita de algum tipo de atendimento. Mais algumas obrigações em relação à RN 395. Em relação a prazos, a RN diz que todo e qualquer atendimento deve ter uma resposta imediata, mas para questões que não foi possível fornecer essa resposta para a solicitação, a operadora tem até 5 dias úteis para apresentar ao beneficiário. Então, o beneficiário entra em contato comigo hoje, eu preciso não conseguir resolver a solicitação dele, a demanda dele, em até 5 dias úteis eu preciso pelo menos entrar em contato com ele e dar um parecer em relação àquela demanda. Nas solicitações de procedimento de alta complexidade, que é o PAC, o prazo é de 10 dias úteis, então aumenta um pouco esse prazo.
Em urgência e emergência, como a Grazi comentou, a resposta ela deve ser imediata. Então, qualquer tipo de caso que o beneficiário venha entrar em contato com a operadora ou vá num pronto atendimento, que seja urgência ou emergência, as RNs deixam isso muito claro, que eu preciso atender aquele beneficiário com prontidão. Em caso de negativa, a Grazi comentou também, fica estabelecido o prazo de 24 horas para o envio de informação detalhada em linguagem clara e adequada por correspondência ao meio eletrônico para o beneficiário. Então, a Unimed explicando para o beneficiário por que houve a negativa daquele procedimento e precisa ser, aí a gente entra no sentido da famosa carta de negativa, né, que as Unimeds precisam gerar. Essa carta ela precisa ter uma linguagem que o beneficiário de fato vai entender e vai compreender esse motivo para que fique claro para ele. Multa por não cumprimento da RN 395, R$30 mil, então se eu não cumprir com alguma dessas exigências, eu vou aí ser penalizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar no valor de R$30 mil. Passando agora para a RN 323, que é uma RN focada em ouvidoria, a gente tem aqui também obrigações de canal de atendimento. Aqui a RN, a ANS coloca dentro dessa RN algumas sugestões, então em relação ao formulário eletrônico, e-mail corporativo, contato telefônico com ou sem 0800, sendo que se for um canal único deverá ser gratuito, então se eu tenho um contato telefônico como meu único canal de acesso à ouvidoria, esse contato precisa ser pelo menos gratuito, ou seja, ter um 0800. Correspondência escrita ou atendimento presencial, entre outros canais que a ouvidoria pode estar adotando. Em relação à parte de geração de protocolo, ele deve ser específico para registro do atendimento realizado pela ouvidoria, podendo ou não seguir o mesmo padrão da RN 395. Então, a gente falou do padrão do protocolo de atendimento da RN 395, pode ser um outro padrão para a ouvidoria, mas ainda assim tem que ter um protocolo registrado, ou pode utilizar o mesmo padrão, eu só não posso ter o mesmo número. Então, eu tenho o mesmo sequencial lá para a ouvidoria e o mesmo sequencial para o meu setor de atendimento. Eu não posso porque vai, consequentemente, duplicar esse número de protocolo, e ele precisa ser específico para atendimentos de ouvidoria. Em relação a prazos, a gente tem 7 dias úteis para a resposta conclusiva da demanda. Então, quando o beneficiário entra em contato, a ouvidoria tem 7 dias úteis para resolver, né, a resposta conclusiva em relação à solicitação dele. E precisa ter aí, ser admitida a pactuação junto ao beneficiário de prazo maior, não superior a 30 dias úteis, nos casos excepcionais ou de maior complexidade, devidamente justificada. Então, se o ouvidor da Unimed entendeu que não vai conseguir cumprir o prazo de 7 dias úteis porque é um caso excepcional, é um caso de maior complexidade, ele precisa entrar em contato com o beneficiário, explicar para o beneficiário aquela situação e compactuar um novo prazo com o beneficiário, que a gente chama de prazo de pactuação aí, compactuado, em relação a, no máximo, 30 dias úteis após aquela solicitação. Então, são algumas exigências em relação à ouvidoria. A RN, ela coloca, a RN 323, ela coloca toda uma questão de inclusão de uma entidade ouvidora dentro da Unimed. Dependendo do porte também, a gente tem uma diferença em relação à questão da estrutura da ouvidoria. Então, Unimed de pequeno porte, abaixo de 20 mil vidas, a gente possui algumas particularidades em relação à possibilidade de terceirização desse serviço. As outras Unimed, elas precisam ter um ouvidor, elas precisam ter um ouvidor substituto também, caso esse ouvidor pegue férias, enfim, também há necessidade. A Grazi, eu acho que vive esse conceito, né, da RN 323. Então, Grazi, como é que é isso na prática, no dia a dia de vocês? A RN 323, né, lá em 2013, ela veio realmente para estabelecer um canal de atendimento de segunda instância dentro das operadoras de saúde, tendo o ouvidor como porta-voz do beneficiário dentro da operadora, né. Então, é como se fosse a última chance que a operadora tem, né, perante o beneficiário, em detectar alguma falha, né, identificada quando o beneficiário se manifesta, tendo a oportunidade de reavaliar processos, realinhar estratégias, criar soluções que levem ao aperfeiçoamento dos nossos produtos, dos nossos serviços, né. Então, a RN, quando se trata, né, quando se tem uma ouvidoria bem estruturada dentro da operadora, atuando estrategicamente, junto com a autogestão, né, que é uma das premissas ali, é uma forma de evitar,
né, que o beneficiário recorra aos outros canais, né, como mídias sociais, como a agência reguladora, né, evitando NIPs, os órgãos de defesa ao consumidor, PROCONs, consumidor.gov, e também por meio de ações judiciais. Então, tudo isso é a última chance que nós temos, né, eu acho que depois da ouvidoria o beneficiário ele já parte para, né, para os meios judiciais, enfim, o que é muito pior, né. Então, a divulgação da ouvidoria, a RN fala muito bem sobre isso, né, dar ampla divulgação do canal. Então, não adianta você ter uma ouvidoria, mas o teu beneficiário não saber como chegar até ela, né. Tu entra no portal da tua Unimed e o nome ouvidoria aparece muito escondido lá, então o beneficiário vai saber como, né, ter acesso a esse canal de atendimento. Então, é óbvio que ele vai no site da ANS, ele vai no consumidor.gov, ele, hoje em dia tem advogados prontos já, né, com petições prontas, né, para entrar contra as operadoras de saúde. Então, o objetivo da RN realmente é ter uma ouvidoria estratégica mesmo, né, dentro da operadora para, como porta-voz mesmo do beneficiário. Excelente colocação. Acho que a ouvidoria ela é a segunda instância e ela deve ser amplamente divulgada para que o beneficiário utilize esse serviço antes de entrar com outros meios. A gente sabe que a gente tem uma judicialização muito rígida em relação aos planos de saúde. A gente tem uma agência nacional de saúde, uma agência regulamentadora que está também sempre atenta às demandas e também às gerações de NIPs. Então é importante que a gente faça o que for necessário dentro do conceito do sistema Unimed para evitar que o beneficiário utilize esses canais, e a ouvidoria com certeza é uma barreira ali entre o beneficiário e para evoluir para outros canais em relação aos problemas que ele possui com o plano de saúde. Além de todas essas questões que eu e a Grazi comentamos, a gente ainda tem dentro da RN 323 a necessidade da geração de um relatório estatístico e analítico de atendimento das ouvidorias. O nome é um pouco extenso, mas resumindo, a gente fala sempre sobre o RE-ouvidorias. Então, se vocês já ouviram falar aí dentro da Unimed de vocês, a gente precisa gerar o RE, pegar as informações e tudo mais, sobre esse relatório que está se comentando. Ele é elaborado anualmente, então a Unimed precisa elaborar ele a cada ano. A necessidade de ter demonstrações estatísticas do período por canal de atendimento, tema, espécie de manifestações, tipo de contrato beneficiário, tipo de demandante. Então eu vou ter todas as minhas solicitações separadas por classificação. Apresentar indicadores que se refiram à quantidade e qualidade dos atendimentos prestados pela unidade de ouvidoria, vou ter o tempo médio de resposta da ouvidoria, então quanto tempo a ouvidoria, em média, está levando para dar a resposta conclusiva para o beneficiário, bem como os percentuais de cada tempo de resposta, o que está dentro do prazo pactuado, né, aquele prazo de até 30 dias úteis que eu posso pactuar com o beneficiário, e fora do prazo que eu não consegui atender nem nos 7 dias úteis, nem no prazo que eu pactuei com o beneficiário. Uhum. A necessidade de conter também recomendações e sugestões de medidas corretivas e de melhoria de processos que serão enviadas ao representante legal da operadora. O que é o representante legal da operadora? Geralmente é algum membro da diretoria da Unimed que está ligado dentro da ouvidoria e é um representante legal da operadora perante a ANS. Então, a ouvidoria, ela precisa ter dentro desse relatório, que ela envia primeiro para o representante legal, essas sugestões de medidas corretivas de melhoria de processos. Esse relatório é encaminhado à ANS exclusivamente por meio de formulário eletrônico. Então, tem um formulário lá no site da ANS, onde são preenchidas as informações e essas informações são enviadas para a Agência Nacional de Saúde. Esse formulário também pode ser enviado para a Unimed do Brasil, certo, Grazi? Isso, anualmente a gente encaminha também para a Unimed do Brasil, né, enfim, até para saber como que está a evolução, como que está dentro do sistema, né, todas as informações da ouvidoria, né, das ouvidorias enviadas para a ANS, elas servem, né, como uma fonte de inúmeras ações que a gente pode tomar, né, visualmente, são situações que dificilmente a gente conseguiria visualizar de outra forma, se não né, quando o beneficiário entra em contato conosco e nos pontua,
né? Até trabalhando de uma forma proativa mesmo, né? Fazendo com, né? Enfim, evitando com que o erro aconteça lá na frente, né? Enfim, tornando, evitando, não tornando a ouvidoria de uma forma apagando incêndio sempre, né? Mas Perfeito. sempre fazendo o trabalho antes de acontecer a situação. Sim, e aqui a gente vai ter uma noção muito bacana em relação a dados que a gente vai reunir de todo ano, e a gente pode fazer uma retrospectiva para entender como é que a gente pode melhorar dentro desse contexto. Então, acho que é bem interessante. Mas o que a gente quer destacar aqui é que a necessidade de ficar atento em relação aos canais de atendimento, pelo menos obrigatórios, que só a Unimed precisa ter em relação às obrigações legais, a necessidade de gerar protocolo de atendimento para todas as solicitações que o beneficiário faz, inclusive solicitação de autorização de procedimento, que é uma cobertura assistencial. Então, quando o beneficiário solicita uma autorização, há necessidade de gerar um protocolo de atendimento para aquela solicitação de autorização também, e cumprir sempre com os prazos estabelecidos aqui, 5 dias úteis para as demandas de atendimento, 7 dias úteis para demandas de ouvidoria, podendo pactuar um novo prazo com o beneficiário. Além de, claro, o relatório que a gente tem aqui, mas dados a gente sabe que sempre são importantes para tomar de decisão.